igreja, de uma religião, nada disso. Eu sou também um ex-dependente químico. Há 45 anos atrás eu não tive essa honra que vocês estão tendo de receber tratamento aqui na Remar. No ano de 74 eu fiquei internado no Hospital Pinel, lá no Rio de Janeiro. O Hospital Pinel é um hospital psiquiátrico, onde você dormia amarrado, sedado e levava pau. Porque em 74 era inadmissível um viciado em drogas. A gente era tratado como bandido. Hoje um viciado em drogas é tratado como dependente químico, né? Doente. Mas na minha época a borracha cantava. Isso em 74. E eu senti o drama da morte. Porque ninguém me entendia, não entendia ninguém. Não havia psiquiatra, nem psicólogo que pudesse me entender. Não havia diálogo com um cara doidão como eu era. E o que me levou a me encontrar, ou encontrar a luz, foi esse livro sagrado aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus. Amém. Por isso diz o rei Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu sempre falo nas minhas pregações que a Palavra de Deus, quando você leva a sério, é como se fosse um GPS espiritual. Ela te direciona no caminho da verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, tem que haver uma luz. E essa luz é a palavra dele. Não é a igreja dos crentes, dos católicos ou evangélicos que vai te levar a Deus. É unicamente a palavra. Amém. Uma vez Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir o evangelho. A maioria não tem prazer de receber essas palavras. A sociedade em geral. E já me disseram muitas vezes, né? Ô pregador, isso aí é papel. Papel aceita tudo. É homem que escreveu. A gente tem essa mente, infelizmente, cauterizada pelo diabo. O diabo cega a mente humana para que eles não entendem essas palavras. E está escrito isso. Dê lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Sabe o que está escrito? O Deus desse século, ela em D minúsculo, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Depois você lê a tua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Então, se você não entende a palavra e ouve, às vezes, sem prazer de receber a palavra, que o diabo cegou a mente humana. Se alguém diz que a Bíblia é papel, essa pessoa está totalmente equivocada. Vou dar um exemplo prático para você. Nossos documentos também são papéis, mas sem o RG, sem o CPF, ninguém vai ser identificado. É impossível. Vou falar de mim. Se eu morrer amanhã, a minha família me enterrar e eu não tiver um atestado de óbito, eu sou enterrado como quem? Indigente. E não é papel o documento, mas tem um valor extraordinário. É com esse documento que você vai ter acesso à sociedade, ao emprego, a uma faculdade. Até para entrar na Remar, dificilmente alguém entra sem documento. Ele é testemunha disso. Como é seu nome? Francisco. Francisco. É que o pastor Williams sentiu de Deus, falou, não, a gente vai recorrer ao DEIC para tirar a ficha, ela vai ver que se você não tem nenhuma culpa aí no cartório. E graças a Deus ele não tem, mas tem que provar através do documento. Eu morei 7 anos na Europa, estive em várias cidades do mundo, inclusive visitando a Remar. Mas para mim entrar nesses países, como qualquer um de nós, se você não tiver passaporte, você não entra. Entra? Nem o Pelé entra num país se não tiver passaporte. E é papel, mas tem valor. O passaporte dá acesso a um país. Querido, a Bíblia é uma identidade de Jesus, como documento identifica o homem. Aqui fala como ele nasceu, ou não fala? A cidade que ele nasceu, Belém. Quem foi a mãe dele? Maria. Foi ou não foi? Mas não pela vontade da carne, pela vontade do Espírito Santo. Que ela foi gerada, Cristo foi gerado no útero de Maria, mas Maria foi um instrumento de Deus. Não foi da vontade dela. Prova tudo aqui. Sabe o que Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39? Jesus falou assim, examinai as Escrituras. Não é examinar o papel, como alguém diz que é um monte de papel. Examinai as Escrituras, o que está escrito aqui, que aqui fala sobre ele. Porque elas me identificam, Jesus disse. O maior best-seller de todos os best-sellers, o livro mais lido do mundo todo, qual que é? Não é a Bíblia? A Bíblia. Porque a palavra de rei não volta atrás. Amém. Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Estamos aqui em Jacareí, num sítio, falando desse Jesus. Você vai agora em Nova York, que é a maior megalópole do mundo, maior potência mundial, é os Estados Unidos. E lá não se prega evangelho?
Você vai em Frankfurt, na Alemanha, há alguém pregando o mesmo evangelho. Os maiores pregadores do mundo saíram da Inglaterra. John Wesley, Charles Spurgeon, grandes homens, Billy Graham, americano, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que eu sou livre, porque Jesus me libertou de fato e liberta todos nós pela fé. Amém. Porque o homem que não tem fé, é impossível ele conhecer a Deus. Sabe o que diz a Bíblia? É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Aí alguém me diz assim, e o que eu faço, Souza, para ter fé? A resposta está na própria Bíblia. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Você lê. Isso que é bom examinar a Bíblia. Como é que se faz para ter fé? Paulo dá a resposta. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, como você está ouvindo aqui agora. Se você levar a sério e aplicar na tua vida, ela vai aflorar no teu coração, como essa semente da palavra. A fé vem pelo ouvir, está aqui escrito. E o ouvir pela palavra de Deus. É isso que eu quero falar com você rapidamente sobre a audição. Como é importante ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus. Samuel era um profeta jovem demais, adolescente. E Samuel não conhecia a voz de Deus. Mas quando Deus falou com ele, sabe o que ele falou? Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Ele ouvia a voz do Senhor. E foi um grande profeta. Mas se ele não desse a mínima, não desse crédito, ele não seria profeta. Lembra de Maradona? Maradona foi um dos maiores jogadores do mundo. Foi ou não foi? Depois o Pelé, não teve ninguém mais jovem do que o Maradona. Mas muitas vezes Jesus, a palavra de Cristo foi pregada por Maradona, falou sobre Jesus Cristo, ele não deu a mínima. Porque ele se achava que ele era o bambambam, né? Rico, famoso. Eu vou querer saber de Jesus. Sabe o que ele queria saber? De Che Guevara. Ele fez uma tatuagem no braço com a estampa de Che Guevara, que foi um assassino e ditador. Maradona ia lá em Cuba cortejar Fidel Castro. Para ele era o Deus dele, Fidel Castro. Só que todos eles morreram. Morreu Che Guevara, morreu Fidel Castro e morreu Maradona. Mas Jesus diz em Apocalipse, leia lá, capítulo 1, verso 18. Jesus disse, eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Lê na tua Bíblia, depois você lê. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Amém. O nosso Deus vive. Amém. Ele reina. Jesus diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Aqui em Jacareí, ouvindo essa mensagem. Mas você vai agora na Alemanha, em Berlim, onde eu morei também, lá se prega o evangelho. Quem trouxe a reforma protestante? Foi um alemão, Martinho Lutero. Amém? Qualquer lugar do planeta a palavra de Deus é mesmo. Mas se você não crê, queridão, não vai fazer falta para Deus, não. Deus continua sendo Deus, mesmo que a gente não creia nele. Sabe o que dizia Paulo em Romanos capítulo 3, o verso 3? Leia depois na sua Bíblia. Paulo diz assim, ainda que toda a humanidade, todos, ignorarem essas palavras, não darem crédito a elas, todavia elas prevalecem. Aí dizia Paulo, porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? Amém. Você pode odiar o brilho do sol, mas nem por isso o sol vai parar de brilhar. O sol continua brilhando, independentemente se você valoriza o brilho dele ou não. Jesus vai ser sempre o mesmo, mesmo que você creia nele ou não. Por isso que ele falou em Apocalipse, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mas você e eu somos o quê? Para terminar, concluir meu raciocínio, quem somos nós? Está aqui a resposta também. Olha o que diz o profeta Isaías. O homem, como eu me incluo. O homem é como a flor que seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Ou não permanece? Sim. Eu me lembro do ex-Beatle John Lennon, que nos anos 80, John Lennon, o ex-Beatle, estava numa fama tão, sabe, extraordinária, que ele chegou a declarar numa entrevista coletiva. Ele reuniu a imprensa mundial e falou em alto e bom som. Nós, os Beatles, somos muito mais famosos do que Jesus Cristo. Lembra? Mas por ironia do destino, não foi Deus que matou John Lennon. Deus ama o homem, ele veio para salvar. Mesmo que você não crê em Deus e ignorá-lo, ele dá uma chance para você se arrepender. Mas John Lennon não deu crédito à palavra de Deus. Se achava mais importante do que Jesus, segundo os jornais na época, dos anos 80. Sabe quem matou John Lennon? Não foi Jesus. Foi o seu próprio fã.
Mark Chapman, grande fã dele, pediu um autógrafo na entrada do seu apartamento lá em Nova York. John Lennon deu autógrafo para esse fã. Após o autógrafo, esse fã tirou um revólver e meteu 5 balaços em John Lennon. E ele morreu esticado no meio da rua com 5 tiros. Ou 5 balaços. E no dia seguinte a manchete da mídia trazia essa manchete. O sonho acabou. John Lennon. Foi apenas um sonho que acabou. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Ou não é o mesmo? Amém. Vamos ser um pouco mais humildes e reconhecer que nós não somos nada nesse mundo. Jesus diz: o que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O terrível não é morrer. O terrível é depois da morte, no dia do juízo. Diz a palavra do Senhor explicitamente: aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O fogo não apaga e o bicho não morre. Era tormento eterno. Não que Cristo quis isso. Nós ignoramos Jesus e não damos crédito à palavra dele. Para finalizar, eu prego muito em praças públicas, prego nas ruas. Isso até é meu aparelho de som. Eu tenho um aparelho de som e ligo o som, mas pregar. Passa umas menininhas, uns carinhas. E a gente de toda a sociedade acha que você é um idiota, um Zé Mané pregando na rua. Já pensa que você é um analfabeto, é um desequilibrado mental. Eu falei: querido, se eu estou pregando evangelho, você acha que é uma loucura falar de Cristo aqui na rua? Se aqui tivesse a Anitta fazendo um baile funk, um pancadão, ia parar pela cidade. Ou não? Para ver a Anitta, uma mulher imoral. E Deus ama ela. Mas o que a Anitta tem de bom para a sociedade? Nada. Só aquele corpo dá e a pessoa fica lá, sabe? Mas ela não vai levar você a Deus, querido. Leva para o inferno. Como Deus nos usa como instrumento da vida, para levar a mensagem de vida eterna, o diabo usa essas pessoas para levar você para o caos, para as trevas. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue, seguir ele, não religião de crente católico. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz pode brilhar na sua vida se você for fiel com Deus. Com calma, faça uma reflexão. Por que você vive? Por que você está aqui na Remar? Você não está aqui por uma mera casualidade. Você não está aqui como um escravo, como um detento, um prisioneiro. Você está aqui para ser liberto pelo poder do Evangelho. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tenha paciência, não desista. Eu conheci muitos caras que desistem. Não quero mais saber, isso aí fala uma moda remada. Vai para a cadeia. Houve um caso aqui, né? O cara saiu murmurando, está preso, levando borrachada e sendo humilhado por outros bandidos. O mal de muitos é que ele se submete a um bandido e não submete-se a Jesus. O PCC, o Marcola, que é o líder do PCC, ele dá ordem para os bandidos fazer assalto de banco, os caras obedecem ele, mas não obedecem Jesus que salva e liberta. É verdade ou não é? É verdade. Eu vou finalizar agora com esse versículo para resumir tudo que eu falei até agora. Deus ama você e não obriga ninguém a crer nele. E sempre falo nas minhas pregações, nem Gisele Bündchen, que é uma das mulheres mais belas do mundo fashion, não é obrigada a crer em Jesus. Mas um dia ela vai ser obrigada a descer a sepultura. Como desceu Michael Jackson, lembra? Whitney Houston, só foram celebridades. E eu não vou descer um dia também? Você não vai descer? Vamos. Mas quem estiver em Cristo, sabe o que dizia Paulo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Glória a Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu vou descer, mas eu quero ser preparado. A Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o teu Deus. E querendo ou não, todo homem vai ter um encontro com Deus no dia do juízo final. Eu vou finalizar agora com esse último texto. Provérbios do rei Salomão, só para finalizar, vou deixar esse texto aqui para nós terminarmos aqui. Provérbios capítulo 8, versículo 34. Depois, se vocês não acharem no momento, a gente, depois do almoço, né, deixa marcadinho direitinho. Provérbios capítulo 8, verso 34. Palavra do Senhor, hein? Deus não trata você como um objeto descartável. E Deus trata você como uma imagem e semelhança dele. Mas se você não dá crédito, olha o que acontece segundo a Bíblia, que você vai ler agora comigo aqui. Provérbios do rei Salomão, depois de Salmos, tá? Depois de Salmos, Provérbios 8, verso 34.
Todos acharam? Amém. Provérbios 8:34 está escrito o seguinte: bem-aventurado, para aqueles que são mais jovens e não conhecem a Bíblia, a palavra bem-aventurado, entendido, feliz é o homem. Entendido e feliz é aquele que vai ouvindo. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, porque o que me achar, achará vida, como eu achei. Como você pode achar também, muitos acharam, porque ouvimos a palavra do Senhor. Vou ler até de novo, achei interessante esse texto. Provérbios 8, verso 34. Bem-aventurado, entendido é o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia você espera nessas palavras, esperando as ombreiras da minha entrada. Que ombreira da minha entrada é essa? É a entrada do Espírito Santo. Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Não é ficar dentro de uma imagem, não. Deus é Espírito. Você não vê o calor e está sentindo o calor, como eu sinto agora. Ninguém vê Cristo, mas pode sentir a presença do Espírito Santo quando você dá ouvido à palavra dele. Amém? Aí no versículo 35, olha bem. Porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor, como eu alcancei e milhões estão alcançando esse favor. Está na Bíblia. Agora vem a parte da justiça de Deus. Deus é amor, mas é um fogo consumidor. Olha só que eu vou ler aqui na sequência. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. E todos que me aborrecem, amam a morte. Como Maradona. Lembra do Sócrates, jogador do Corinthians? Jogou 2 Copas do Mundo, era médico. Era ou não era? Doutor Sócrates. E morreu podre de cirrose. Porque aborreceu essa palavra, não deu crédito. E morreu no auge da vida. Está vendo? Porque aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque pecou contra Deus, ele violenta a sua própria alma. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Não vou pedir para ninguém levantar a mão para aceitar Jesus, eu acho isso ridículo. Os crentes, aceita Jesus, irmão, isso é ridículo. Levanta a mão, isso é ridículo, isso não está na Bíblia. Nós temos que orar para que Cristo aceite a nós. Senhor, me aceite, eu dependo da tua graça. Quem precisa ser aceito? É o médico ou o doente? O doente. E sabe o que Cristo falou? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E essa sociedade está doente, está na UTI, morrendo com coronavírus, morrendo com desgraça, crime, violência. Você quer mais o quê? A vida está em Jesus. Você tem não aceitar Ele, pedir para que Ele aceite você. Sabe por que eu falei isso? Que Ele aceite a nós? Que é bíblico. Lembra que Jesus falou? Não fostes vós que me escolhestes a mim. É eu que vos escolhi a vós. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Eu vou deixar o responsável da casa. Até esqueci o nome que eu... O Rogério. Ele vai dar uma palavra final, uma oração. Deus abençoe a todos. O que eu posso dizer para você é o seguinte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não dê lugar para o diabo. Ele vai tentar você para você sair daqui. Desviar. Não dê lugar. Sabe o que diz a Bíblia? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que resiste o diabo? Não dando lugar para o prazer da carne. Não pense em beber. Não pense em... Eu fumei maconha há muitos anos. Também picaram na veia há muitos anos. Eu era um hippie. Vou deixar meu site para o irmão mostrar para vocês. O tempo que eu era cabeludão, eu era um cara muito doido. Mas Jesus me libertou. E liberta a todos nós. Agora ele me libertou não é para me viver o meu bel prazer. Me libertou para me viver para ele. Como dizia Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. Amém? Amém. Deus abençoe, irmão, até com a palavra. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela visita do irmão. Eu lembro agora, eu lembro do irmão lá em Londrina. Eu era responsável daquela casa de Londrina, segunda fase. Isso. E o senhor pregou lá naquela nossa igrejinha lá. Eu me lembro, né? Várias vezes. Vários. Eu preguei em muitos lugares da Remar lá. Aí, pelo nome assim, eu não estava lembrando. Mas aí quando eu vi o senhor, Amém. glória a Deus pela vida dele, que acompanha a Remar. O pastor Paulo falou que o senhor acompanha a Remar já há um bom tempo. Desde 2004, né?
Então, assim, a gente tem que glorificar Deus pela vida do Senhor, e aqui foi pregado. Amém. Então vamos a posse da palavra. A palavra só tem valor se eu tomo posse. Isso. Se ela entra aqui e sai aqui... É pior, né? Aquele que ouviu e não deu crédito, é pior do que aquele que não crê. Porque a pessoa está ouvindo e ele não é inocente. Lembra que a palavra de Deus diz? Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. Tem que estar no mesmo sentido, né? Na mesma sintonia. É que nem um time de futebol. O técnico escala 12 jogadores. É 11, né? 11. E se o cara ficar lá não obedecendo as orientações táticas, o que o técnico faz? Senta no banco lá, vai ficar na reserva. Mas se você for fiel, você não vai ficar no banco de uma igreja, só aleluia, glória a Deus, você vai ficar no campo pregando o evangelho e batalhando para salvar almas lá fora também. Amém? Amém. Eu não gosto de ficar em banco de igreja, não. Aleluia, irmão, não. Tu gosta de igreja, não quer dizer nada. Não que eu despreze a igreja, mas tem muita igreja aí evangélica, que a juventude, que eles querem embalar da gospel. Hoje tem o pancadão de Jesus, tem o forró. Meu amigo, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não vai atrás de movimento, não. O movimento é a sua fé. Porque o homem sem fé não vai chegar a lugar nenhum. Mas a fé, você vai encontrar na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É só, eu vou finalizar com uma pequena oração, né, que vocês vão almoçar. Falando em almoçar, alimentos, livro de Jó, capítulo 12 e o verso 11, depois vocês verem. Jó 12 e o verso 11, sabe o que está escrito? Está escrito o seguinte: como a boca prova o paladar dos alimentos, os ouvidos provam o paladar das palavras. E você acabou de ouvir essas palavras nessa hora. Amém? Amém. Pai, muito obrigado por esse momento solene, onde acabamos de participar dessa reunião, deste culto em memória ao teu santo nome. Não estamos aqui para aparecer, mas para que tu apareça. Como diz João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Que possamos ser humildes, reconhecer a nossa miséria e reconhecer que tu veio para nos salvar, para nos curar, para nos restaurar. Tua palavra diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Nós éramos perdidos, jogados nas ruas, dando trabalho para nossa família, não tendo moral em lugar nenhum, no nosso bairro, os caras nem olhavam para a nossa cara. Olha lá o drogado, olha lá o bêbado. Agora eles vão dizer: olha lá um homem que foi transformado pelo poder do Evangelho. Que haja esse testemunho entre cada um de nós, Pai. Abençoai o irmão Rogério, que faz parte desse ministério também, que é responsável pela casa, os seus companheiros também de ministério. Abençoai esse ministério aqui em Jacareí. E que aqueles que entrarem aqui sejam humildes e reconheçam essa bênção. Porque não é, a sociedade despreza um marginalizado, despreza um drogado, mas aqueles têm as portas abertas. Porque foi Deus que abriu essas portas para que o homem entenda que não é a religião, é a palavra. Pai, que essa palavra venha fazer efeito nos corações, Pai. O homem foi criado à tua imagem e semelhança, não para ser um objeto jogado na rua, Senhor, mas para ser um homem equilibrado, um homem de direção, e a direção quem dá é Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.